chegou ao final o primeiro anime que estávamos assistindo ao vivo junto com nossos inscritos, certo, Ti? Tudo. E hoje nós vamos falar tudo o que aconteceu na primeira temporada de Akane Banashi. Já teve vídeo no canal com primeiras impressões dos primeiros episódios, se eu não estiver enganado. E agora a gente vai falar completamente sobre o anime que já foi anunciado segunda temporada. Ti, você curtiu Akane Banashi? Gente, eu acho que todo mundo tem que assistir a Galinha Banashi, tá? Eu acho que é uma coisa. É uma obra diferente de tudo que a gente já viu por aí. Eu achei bem interessante, até porque fala de uma arte bem clássica lá do Japão, então eu acho isso que bem interessante também. Eles conseguiram capturar a nossa atenção com uma coisa que talvez não fosse tão famosa, né? Então eu acho que realmente vale a pena dar uma olhadinha nisso daí sim. Akane Banashi teve um total de 12 episódios. A gente não vai começar falando um pouco sem spoilers, beleza? Pra quem não conheceu. Mas daí a gente vai entrar direto pros detalhes do anime em si. Ti, eu vou começar falando pra você que eu gostei muito do anime. Só teve um episódio que eu realmente odiei. Mas de modo geral, assim, eu achei um episódio. Achei uma temporada bem bacana de Akane Banashi. Se fosse pra me dar uma nota, seria 7, tá? Não achei que foi tão grande, até porque uma coisa que o JV, o nosso ADM, falava, né, que faltava mais Hakugo, e realmente eu concordo com ele que foi muito cortado, foi muito picotado. Eu entendo que foi uma forma de apresentar pra nós, né, como que eu posso dizer, foi apresentado pra nós como que a história que eles estavam contando, então teriam que deixar mais claro em tela isso, mas eu acredito também que faltou um pouco mais de emoção nessa parte. Eu acho que poderiam ter colocado uma história, igual o JV falava, uma história assim pra gente realmente apreciar a arte do Hakugo e não ser fragmentado, você entende? Acho que não tem problema, até porque complicado eles colocarem um monte de Hakugo na tela e correr o risco de ficar chato. Então, a gente tem que olhar nessa perspectiva que eu acho que eles olharam pro público e falaram, olha, claro que tem que ter os elementos, mas não pode ter muito. Talvez isso acabe matando aí um pouco do público, né? No geral. A gente que assiste anime não só pela graça, né? Mas também de uma maneira um pouco mais analítica, não dá pra ter Kugou inteiro dentro de episódio, gente. É muito comprido. E eu entendo que a gente quer ver um pouco mais arte, mas eu acho que pra segunda temporada eles devem aumentar um pouco isso. Até porque, né, a gente comenta mais pra frente, um objetivo aí pro próximo arco, digamos assim, provavelmente vai ser essa questão de abordar o Hakugo de uma forma mais direta. É séria também, né? Com certeza. Eu entendo, eu concordo, como um shounen, né, eles precisavam fazer algo mais fantasioso mesmo, né, para as pessoas, para os jovens, vamos dizer assim, que estão conhecendo, que estão indo atrás desse assunto que é bem pra velho, tá, gente? Hakugo, eu assistindo, eu comentei algumas vezes que até a Ti falou, né, que queria assistir. Falei, mano, isso aqui é coisa bem pra velho mesmo. É um desafio que eles toparam fazer e, na minha opinião, eles acertaram bem decentemente, assim. Foi um anime que surpreendeu bastante. Teve outros detalhes, inclusive, tia, a gente esqueceu até de trazer uma sinopse, né? Porque quem pode cair aqui de paraquedas não tá entendendo nada. Basicamente, a gente acompanha a Akane, né? Que é a nossa protagonista, essa que você está vendo em tela. E ela, por causa do pai dela, né? Por causa do pai, ela resolve entrar nesse ramo de ser. Cara, eu não sei explicar pra você direito o que que é ser Hakugo, sabe? Fazer Hakugo. Você sabe explicar, Ti? Ser Vocês. uma Hakugoka, no caso, né? Isso. É que vocês falaram muito que comparação com stand-up, né? Na sua forma, assim, né, de apresentação, basicamente ela conta uma história. E geralmente essas histórias são tradicionais japonesas, então elas se passam aí, época aí, né, onde ainda existiam os castelos, onde ainda era meio feudal. Então, Tóquio não se chamava Tóquio, era Edo. Então a gente tá falando mais dessa época antes da Era Meiji, que eles chamam, né? E
geralmente conta esses tipos de histórias tradicionais. Então, só que sem nenhum tipo de cenário, só a encenação de uma pessoa, e essa uma pessoa encena todas as pessoas da história. Então é como se fosse um show de improvisos, digamos assim, mas não tão improvisado porque você conhece a história de ponta a ponta, né? A pessoa só tem que encenar mesmo as pessoas, diferentes pessoas, sendo a mesma pessoa encenando essas diferentes pessoas da história. Então, quando a gente via o Hakugo, assim, nos episódios, vamos pegar a nossa protagonista mesmo, a Akane, ela podia ser uma criança, daí era a mãe da criança, daí ela era o pai da criança, daí ela era um velho aleatório que tava ali conversando com essa família. Então, basicamente é isso. E o pai dela trabalhou com isso, né? Trabalhava com isso, enfim. E aí ela se inspira no pai dela e também quer se tornar uma, né? E aí, enfim, acontecem várias coisas aí durante o percurso do anime. E aí a gente acompanha ela nessa jornada aí de se tornar uma aprendiz, tá, gente? Porque ela não é ainda uma Hakugoka. Como é que eu posso dizer? Ela não foi colocada, porque existem alguns steps que os Hakugokas precisam passar, né? Então, precisa passar pelo treinamento, daí você tem um segundo estágio, aí você se torna, se eu não me engano, são 3 ou 4, mas acho que são 3. Você se torna, né, digamos assim, um profissional, um Hakugoka, depois de todo esse treinamento. E é aí que, por isso que eu falei que a segunda temporada vai abordar mais o Hakugo, porque provavelmente essa segunda temporada vai mostrar essa parte aí de iniciação dela 100%, né, de treinamento, porque ela só pode treinar a partir, enfim, de uma maioridade ali, né, na idade dela. E ela também acaba, né, nessa primeira temporada, já entrando um pouco nos spoilers, ela entra em um campeonato, né, que até sai vencedora. E nessa primeira parte é apresentado os primeiros rivais, né, que eu não vou lembrar o nome de nenhum dos dois, tá? Mas a gente é apresentado a 2 rivais que aparentemente vão seguir ela durante esse percurso, né, de amadurecimento. Temos um outro personagem de cabelo rosa, que esse já está no nível mais avançado. Mas tudo... Essas imagens que vocês estão vendo em tela é a participação dela no torneio, tá? E vocês podem ver que vai aparecer esses outros personagens que eu tô citando aí. Então, basicamente, essa foi a primeira temporada. Ela tem a perda do pai... Ai, meu Deus, vocês têm que parar de falar isso, gente. É o seguinte, acontece uma questão com o pai dela no anime, só que ele não morreu. Só que ele é meio que desaparece um pouco de cena depois que isso acontece com ele. Fica parecendo realmente que ela não tem mais pai. Mas assim, gente, ela tem pai. Ele tá vivo. E ela chama hoje de mestre. Não, mas enfim. Tem todo esse preâmbulo que a Ti contou. E a gente acompanha parte desse treinamento que a gente não vê. Aí a gente tem o torneio, que é basicamente o clímax da primeira temporada, onde é feito, né, pra quem sabe um pouco mais dos memes da internet, né, o Jugemu Jugemu, que ficou muito conhecido por causa de Fullmetal Alchemist, esse meme. Então ela tem que contar uma história usando esse método, que é bem difícil. Vamos deixar claro que isso é muito difícil. E aqui eu vou entrar num outro ponto, né? Que é um dos mais importantes para eu ter gostado do anime. Isso eu contei algumas vezes para vocês em live, né? Que é a nossa querida Ana Nagase, né? Quem é Ana Nagase? Vocês devem estar se perguntando. Algumas pessoas, ou não. É a nossa querida dubladora da Akane, né? Essa... Sensacional, né, Ti? Sensacional, ela vai ganhar o que seja de dublagem ano que vem no Anime Awards, se eles colocarem ela como uma... Como é que fala? Como uma participante, né, digamos assim. Mas enfim, tem que indicar ela porque, gente, eu juro por Deus, na verdade assim, tem que indicar todos os seiyus que fizeram os Hakugokas, porque os caras são bons. Cara, eles são bons, são bons. E trazendo o contexto, né, vocês estão até vendo em tela, eles realmente praticaram Hakugo para fazer a dublagem de Akane Banashi. Essa cena que vocês estão vendo em tela é a dubladora, a seiyuu de Akane, fazendo uma apresentação ao vivo não, né, ao vivo em palco, assim, para as pessoas, de todo o treinamento que está disponível no YouTube, tá, para vocês procurarem, vocês acham. Então, assim, ela deu a alma, ela merece. Talvez a segunda temporada fique muito manjada e não mesmo problema, mas por tudo que ela fez agora, por todo o aprendizado dela, ela realmente se destacou assim de forma impressionante.
ela carrega o anime, é uma coisa que se usa muito a voz, né? Porque como a Ti falou, você tem que fazer o papel de vários personagens, então você tem que fazer vozes diferentes, você tem que expressar sentimentos diferentes, e ela conseguiu trazer isso de forma sensacional. E na minha opinião, foi o destaque da temporada, o destaque do anime, assim, com toda certeza, a nossa querida Ana. Então, Ti, como eu falei, tenho meu voto aqui, ela sensacional aqui, nossa querida Seiyu. Mas eu até vi o Marcos escrevendo, né, que foi um dos melhores animes da temporada. Não acredito que tenha sido pra mim, mas foi um anime, assim, muito divertido de acompanhar. Tirando o episódio que agora eu posso entrar mais em detalhes, que foi o episódio mais shonen, né? Que foi a apresentação dos rivais dela. Esse episódio eu odiei. Inclusive mudaram o final, né? A gente viu todos os finais depois da ending. Pra quem não sabe, tem um show de marionetes, fantoches? Marionetes, né? Isso. Uhum. E eles contam um pouco mais da arte do Hakugo, eles contam detalhes que se passa durante o episódio. Então foi nesse episódio específico que eu não gostei, eu esqueci se foi o 6, se foi o 7, enfim. Eles mudaram até isso, velho. Tipo, parece que pegaram a animação e deram pra outro estúdio, faz esse episódio pra mim, por favor. E entregaram uma coisa completamente diferente do que estava sendo entregue. E até a gente viu, pelo menos na minha impressão, eu quero saber de vocês e do chat que a gente tá acompanhando, porque eu não tô vendo. Pra mim só foi aquele episódio que foi diferente. O resto foi tudo o mesmo padrão. Não sei o que aconteceu, mas me causou muita estranheza. Tipo, Pois é, né? A gente conversou sobre isso na live. Que, né, vocês têm que assistir a gente nas lives lá no Roxinho, se vocês quiserem entender esses comentários que a gente tá fazendo agora também. Mas a gente comentou sobre isso quando a gente tá assistindo na live e realmente ficou um pouco destoado do resto, mas é que foi um único episódio. Eu não sei por que eles fizeram daquele jeito, aquele único episódio, mas posso dizer que assim, pro D realmente irritou horrores. Pra mim, não fez muita diferença, sendo bem sincera. Mas eu acho que isso tem que. Não pode acontecer de novo, no caso, né? A segunda temporada tem que ser mais consistente na imagem e nas coisas que eles querem passar, assim, pro público. E qual é o. Eu vou usar uma palavra aqui, mas qual que é a vibe que eles querem passar pra gente com esses animes? Então, assim, em específico, a Kanebanashi, eu acho que não precisava do episódio ser tão shonen assim. Eu sei que, enfim, né, a origem, da onde é lançado o mangá e whatever, mas eu não acho que tem necessidade nenhuma de fazer isso com a animação, até porque ficou bom do jeito que tava. A gente tava falando sobre o último episódio, né, que a gente assistiu e todo o dinheiro foi utilizado nesse último episódio pra animação, provavelmente, porque teve uma cena ali lindíssima. ela abrindo a porta, né? A porta já estava aberta, é a fresta que era a fresta, né, que Reflexo. ela usava Uhum. pra observar o pai dela. E aí, gente, essa cena é, tipo assim, digna de Makoto Shinkai, entendeu? Tipo, ficou muito bonita. Enfim, daí a gente brincou falando que todo o budget foi pra essa última cena, né, do último episódio. Mas assim, gente, eu acho que num geral, eu acho que vale muito a pena assistir. A gente falou que tem os episódios Slice of Life, que é basicamente, né, o dia a dia dela, enfim, na escola e com os colegas dela. E eu acho que ele é bem distribuído nesse quesito também. Então eu acho que vale a pena dar uma chance, eu gostei bastante. Mas enfim, Em janeiro lança a segunda temporada. Eu acho que a gente vai assistir, né? Vamos continuar assistindo. Esperamos a presença de vocês lá nas nossas mídias. E se você estiver escutando a gente nas nossas plataformas de áudio, saiba que vocês podem deixar comentários, favoritar o nosso canal, né? Favoritar o nosso podcast lá, o Conversa Entre Otakus. E se você estiver assistindo a gente no YouTube, também deixa o like, se inscreva no canal e também compartilhe o vídeo com outras pessoas, porque agora que tá chegando no final da temporada, sai bastante review dos episódios, dos episódios não, sai vários reviews dos animes que acabaram. Claro que depois da Copa, porque eu não tô vendo a maioria, mas podem ter certeza que vai ter bastante review aqui dos animes que estão chegando ao final. E também estamos assistindo outros animes. Mao e Yomi no Tsugai, estamos assistindo todo sábado lá na Roxinha. Então, para vocês que gostam de comentar, conversar sobre animes, vão lá, siga a gente, porque vale muito a pena nas nossas redes sociais, que vocês vão achar aí nos comentários, na descrição, enfim. Procurem e siga a gente, que é muito importante. Pois é, galera, mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa conversa aí que a gente teve.
que nem o Dê falou, deixem comentário, gente, é muito importante pra gente e a gente responde os comentários e a gente comenta os comentários quando, né, a gente encontra algum bem interessante, enfim. Então vocês podem acabar fazendo parte aí de algum vídeo. Mas enfim, galera, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Eu fui a Ti, junto com o D. Continuem assistindo anime e falou! Falou!